Jogador de destaque do Campeonato Peruano é oferecido para o Goiás. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o Jones Vidales, que olha, tem números de centroavantes, mas é um ponta que atua aí pelos lados do campo, jogador de muita velocidade e categoria para fazer gols. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador, até quando vai o seu contrato por lá, como joga e as informações também vindas do futebol brasileiro e internacional. Da mesma forma, eu quero falar sobre o Mauro Mendes, que é o seguinte: o jogador está em reta final de contrato e já pode assinar um pré-contrato. Você lembra do Mauro Mendes? O Goiás no ano passado fez proposta para contar com o jogador. Quanto ficaria esse negócio do Goiás com o Mauro Mendes do ano passado e se compensa voltar à tona, né, tentar contratar esse jogador para a sequência da temporada. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. Conto com a inscrição de cada um de vocês e não perca nenhum jogo do Verdão com a GIM TV. Lá você encontra planos a partir de R$30 mensais e você tem acesso a 2 plataformas simultâneas, como você dividir com um amigo seu, com seu pai, com seu irmão e várias outras possibilidades com a GIM TV. Por apenas R$30 mensais, sem fidelidade, sem cobrança indevida, todas as partidas, tanto do futebol brasileiro e internacional, em um só lugar, séries, filmes e muito mais. Vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais um peruano sendo oferecido para o Goiás, desta vez um atacante, um jogador pelas beiradas. Estou falando sobre o Johnny Vidales, atleta que tem 33 anos de idade, pode atuar como ponta direita, ponta esquerda. Neste ano ele vem atuando nessas duas funções e entrando mais na grande área, às vezes até mesmo como um falso 9. O campeonato peruano começou tem pouco tempo, mas é o seguinte: o cara em 10 jogos, ele marcou 10 gols, sendo um titular absoluto, e ele joga por um time pequeno, não é o Sporting Cristal, tá? Às vezes vendo esse símbolo aqui, pode achar que é o Sporting Cristal, que já foi vice-campeão de Libertadores, direto tá nas competições da Libertadores também, mas não, é o ADT, esse clube da cidade de Tarma, tá? Associação Deportiva Tarma. Então, não é o Sporting Cristal, os dois que inclusive irão jogar, né, nesse dia 17 de maio, para desespero dos seus torcedores. Enfim, o Johnny Vidales de fato chama a atenção, tá? É um jogador que nos últimos anos já teve algumas passagens por clubes importantes, como por exemplo no Parma, da Itália, em 2014. Ele foi contratado, mas não jogou na equipe tradicional da Itália. Também passou pelo Marítimo de Portugal, né? O Marítimo ele jogou lá em Portugal na temporada 2014-2015 e também no futebol da Eslovênia, antes de voltar para o Peru em 2015. Nesse meio tempo ele jogou, por exemplo, pelo Melgar, pelo Cusco, pelo Carlos Manute, esse clube inclusive que, se eu não estiver enganado, foi o primeiro jogo internacional da história do Goiás. E nessa temporada acabou chegando na ADT, chamando muita atenção. De fato, é um jogador que poderia se destacar aqui no futebol brasileiro. Para uma realidade de Série B, acho que daria conta do recado. A questão vai depender muito dos valores. Ele tem contrato por lá até dezembro deste ano, tá? Então o vínculo dele vai somente até o final dessa temporada. É um jogador que pertence à ADT, então não teria nenhum outro tipo de negociação com outra equipe. A informação ela foi confirmada primeiramente pelo portal RTI Sport. Um abraço para a rapaziada que garantiu o oferecimento do jogador para o Goiás nesta metade da temporada. Existe um valor estipulado para que o jogador seja liberado na próxima janela, algo na faixa de R$2 milhões, tá? Um valor que supere a isso. Contudo, o clube não quer correr o risco de perder o atleta sem que haja uma compensação financeira. O Goiás não foi o único clube procurado pelo staff do jogador, ainda não houve uma resposta do Esmeraldino. Tá? Essa informação do portal RTI Sport, também com essa notícia repercutindo no Bola VIP lá do Peru. Então, os goleadores aqui do futebol peruano nesse comecinho de temporada. De novo, né, o Martin Cauterucci, jogador também que foi especulado no Goiás no ano passado, mas não teve nenhum tipo de oferecimento ou proposta oficial. Enfim, na minha opinião, o Goiás ele poderia sim contratar um outro jogador pelas beiradas. Acho que o Pedrinho vem sendo até uma surpresa grata nesse comecinho de ano, mas retornando o Wesley Garcia,
a gente vai ver quem é quem. Por quê? O Wesley Garcia sendo um titular, jogando bem por um lado, sendo a solução. O Pedrinho da outra, e ainda tendo o Wellington como uma sombra. Tem o Arthur Kaique também, apesar que o Arthur vem entrando mais como 9. Eu penso ser, e o Jajá ainda para ser um reserva, talvez seja o suficiente. Mas se o Wesley Garcia não conseguir ser essa solução, para mim o Goiás vai ter que contratar um outro ponto na temporada. E por que não, né? E por que não o Johnny Vidales, a atleta que é assim, um goleador máximo lá no futebol peruano, vem jogando bem. Eu buscaria opções que já conhecem, tá? A Série B do Campeonato Brasileiro é mais fácil a adaptação, etc. Fica um pouco mais tranquilo. Em 2023, por exemplo, o Johnny jogou como um camisa 10. Você pode observar aqui pelo mapa de movimentação, bastante preenchido pela região central.